Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Nós estamos aqui de novo na série, lendo o livro de Daniel, na série Contra a Babilônia, Isso aí. falando dessa geração, do desafio de nós, que somos mais velhos, ensinarmos, protegermos a próxima geração. Isso aí. Vamos lá? Hoje nós estamos em Daniel 4, que diz assim. Então, se você não assistiu a 1 e a 2, a 1 a gente falou sobre que Deus corrige quem ama. Uhum. A 2 a gente falou que Você a Babilônia, você não é utensílio, que a Babilônia trata a pessoa como um utensílio, né? Ou alguns ali. E agora nós vamos falar quem são esses jovens e qual é a outra parte da estratégia da Babilônia. Beleza? Vamos lá. No verso 4, Daniel 1:4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui a gente vê que ele aponta esses alguns, né? Quem foi que ele pensou? Quem foi que ele escolheu? Que tipo de jovem era? Eram os jovens sem defeito, de boa aparência, os jovens sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para o quê? Para servirem no palácio real. E depois diz que esse Aspenaz tinha que fazer o que com esses jovens? Ele escolhe para uma função, para algo determinado. Lembra que a gente falou que ele pega os utensílios da casa de Deus para um fim, para o fim do Deus dele. É isso que esse rei fez. E agora ele fala que o Aspenaz tem uma missão em pegar esses jovens. Ele pinça esses jovens para quê? Para lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Duas coisas interessantes, né, nesse texto aí do 4, que ele fala a respeito da competência, né? E a competência, quando você fala que eram pessoas competentes, né? Você também está voltando àquela questão da objetivação dele só. Então, Deus que te fez para ser filho dele, ele te deu dons, mas ele nunca vai te olhar só com esses dons. Ele nunca vai te olhar como algo necessário para ele ou usar para te usar. Para te usar. A diferença do filho e do competente, do necessário, ela é absurda. E veja que eles estavam sendo levados lá como escravos. E era um escravo competente, era um escravo de alta habilidade, era um escravo que tinha altas condições, né? Eram instruídos, sábios, técnicos, né? E é isso que a Babilônia, que é esse sistema, tenta fazer com você, né? Que é utilizar e sugar as suas capacidades, né? Te objetivar, né? E usar as suas capacidades. Quanto Deus quer, não, ele quer se relacionar com você, ele te dá filiação. Então a diferença ela é absurda, porque uma coisa é você ser filho. Sim. O filho ele não é aceito porque ele é capaz. O filho ele é aceito porque ele é filho, porque ele faz parte da família, né? Então como ele faz parte da família, ele é dono de tudo. Ele desfruta também. Ele desfruta de tudo. Ele não é só usado. Não, ele é dono de tudo. Ele faz parte, ele é a família. Ele usa como um propósito daí, né? Na verdade, ele é a família. Isso tudo é dele. Sim. O que não é dele? O que é dele? Qual que é a responsabilidade dele? Qual que não é? O escravo ele tem um desígnio. Você vai ter que trabalhar para fazer isso. Qual que é o objetivo? É sobreviver, é se alimentar, é não tomar castigo, é servir a um propósito, senão você vai morrer, sua vida está correndo risco. E daí, o filho não.
O filho, ele trabalha por quê? Porque a casa é dele, porque o trabalho é dele, o objetivo é dele, porque ele está cuidando daquilo que é dele. Sim. Então, são coisas assim totalmente diferentes. E, inclusive, isso fala a respeito do coração da pessoa. Porque se você está se relacionando com a vida, com a competência que você tem, ou com as pessoas a respeito da competência que você tem, você está sendo escravo dessa vida. Você está sendo escravo do seu trabalho, você está sendo escravo de quem você é. Sim. Ou as pessoas se relacionam com você por aquilo que você é verdadeiramente, que é filho. Uhum. Não é? O competente, o escravo, ele sempre vai ter um objetivo, ele vai ter um salário, ele vai ter uma necessidade de ganho. E a gente vê isso no dia a dia, pessoas que vivem dessa forma. Sim. Se elas não recebem, elas não trabalham. Se elas não têm um ganho direto com aquilo, elas não trabalham. A pessoa não contrata aquele que não é competente, que não é sábio, hábil, que não tem versado em várias coisas. E o pai? O pai, ele contrata o filho ou ele tem o filho? Ou ele muda o filho conforme a competência do filho? Aliás, a gente estava conversando esse tempo atrás sobre isso, né? Quando você quer ensinar um filho a lavar o carro. Aí você chama o filho para lavar o carro com você. Você realmente acha que aquele carro vai ficar bem lavado? Seria mais fácil para você levar lá, paga, alguém lava o carro e traz. Mas não é esse o seu objetivo. É gerar algo, é ensinar algo. Então, essa é uma relação de pai e filho. Certo? Por que você faz isso? Porque você sabe que um dia ele vai ter carro, você sabe que um dia aí ele vai... Você não vai ensinar ele a lavar o carro só para ele lavar o teu carro, né? Mas porque é um carro da família, porque ele vai aprender a usar o carro junto. Você tem vários outros pensamentos quando você chama o seu filho para lavar o carro, né? E para ensinar outras habilidades também, responsabilidade, né? Mas quando você vê na Babilônia, não, é só função por função. E isso também faz toda a diferença disso que ele está falando, porque até o ensinar, se você for pensar bem, ele dá trabalho, porque você vai ter que estar interagindo com os filhos, né? E ensinar o filho, hoje em dia a gente vê muito fácil as pessoas muitas vezes colocam o celular, o tablet na frente dos seus filhos e estão vivendo a vida deles ali. Para ele não me atrapalhar. Para eles não atrapalhar aquilo que eu estou fazendo nesse momento, ou aquilo que eu estou querendo curtir nessa hora, né? Isso reflete que o meu momento é mais importante do que a presença dele, né? E também aquela questão do trabalho, né? Porque eu lembro muitas vezes, quando eu era pequeno, assistindo desenho com meu filho, que ele queria me mostrar o desenho, né? Mostrar essas coisas. Você tem muito mais trabalho e se torna muito mais exaustivo você ficar assim, você tá vendo aquilo lá que tá acontecendo? Aquilo lá não é certo. Pai, é só desenho, pai. Não, mas você viu aquilo que aconteceu ali? Você acha que aquilo é correto? Você acha que aquela atitude é uma atitude certa? Você viu às vezes nas mínimas coisas, às vezes até num desenho simples, aquele gato tá batendo naquele rato, aquele rato tá perseguindo aquele gato, olha aquilo que tá acontecendo, olha, aquilo lá é mentira, aquilo não é verdade. Então, você ensinar, você interagir em prol de gerar algo de cultura, que é isso que nós vamos falar no segundo ponto, é uma coisa difícil. É uma coisa que você tem que estar cutucando, você tem que estar, como fala a palavra lá, inculcando no seu filho, no caminho. Por isso que a palavra fala assim, ensina o seu filho, inculque no caminho. Enquanto você está andando, enquanto você está caminhando, enquanto você está vivendo, você vai ensinando ele as verdades daquilo que é o propósito da vida dele e daquilo que é o conhecimento de Deus, aquilo que é a palavra. E quando ele for grande, ele não vai se desviar. O inculcar é como se você pegasse e fosse amassando, colocando dentro dele e apertando ali para aquele conhecimento ser solidificado, sedimentado dentro da vida dele. Como se fizesse base de estrutura da vida dele. Aí ele vai construir em terreno firme. Né? Agora, muitas pessoas é muito mais fácil você deixar o outro, você terceiriza para outra pessoa cuidar. Você joga ele dentro com todo respeito às pessoas que têm os seus trabalhos e tudo mais, mas coloca ele dentro de uma creche com 2, 3 anos de idade.
onde ele ainda tem a necessidade. 6 meses hoje em dia. Muito menos tempo que isso. Eu entendo, eu compreendo toda essa dificuldade da vida, mas o tempo para nós é a coisa mais preciosa, e o tempo que nós temos com os nossos filhos nessa primeira e tenra idade, ele não vai voltar para trás. E depois que desenvergou o negócio, é difícil você desentortar. É muito complicado você desentortar. Por isso que a palavra diz, né? Que nós devemos ensinar a criança. No caminho, inculcando E eu nele. acho que esse no caminho tem a ver com essa cultura e essa língua que ele está mencionando aqui. Que esse Aspenaz ensinava para eles a cultura e a língua. A cultura fala do quê? Né? Tudo que é culto vira cultura. O que você cultua na tua vida? O que para você é importante? O que para você celebra? Né? Porque isso é culto na sua vida. Então não ache que você faz isso e os seus filhos não estão vendo, porque a gente aprendeu uma coisa, eles crescem e eles aprendem a falar para você o que você fez de errado. É a hipocrisia que você vive. É a hipocrisia que você vive. Eles te denunciam e é verdade, porque eles te conhecem, porque eles vivem com você, eles acordam, comem e crescem com vocês, com a gente, né? Então, quero abrir um parênteses aqui de uma experiência que nós tivemos uma vez com um casal de amigos. Falaram para nós, puxa, eu pago a melhor escola para o meu filho, mas o meu filho está falando tudo errado, ele fala nós fomos, nós voltemos. E eu me lembro que o Robson que me contou esse episódio, e ele disse ao amigo dele, cara, mas com quem que seu filho está convivendo? Dá uma olhada lá que jeito que a babá fala, que jeito que as pessoas falam, que jeito que as pessoas que estão ao redor do seu filho falam. Por quê? Porque sabia que quem ficava o dia inteiro com o filho não era a escola lá. Aí você pode dizer assim, não, mas meu filho está numa escola boa. Ele está numa escola boa, mas não esqueça que quem vai ensinar cultura para o seu filho é aquele professor. Ou você realmente acredita que o seu filho ficando na escola o dia todo, e você almoçando, e na hora do almoço você fica no celular, respondendo as suas mensagens, e à noite você dá um bom dia, dá um quarto legal, dá uma casa legal, mas você dá presente, dá celular bom, mas à noite você também está ocupado com as suas coisas, porque você também merece viver, você merece ser feliz, você realmente acha que o resultado de tudo isso vai ser um resultado de qual cultura? De qual língua seu filho vai falar? Qual a personagem? Ah, não, peraí, mas a gente vê pessoas assim, mas que filho é esse? Eu não conheço essa pessoa. Por que você não conhece? Não parece com você e não parece com... Parece com quem? Por quê? Porque foram para quem você entregou, para quem você colocou a educação, você pôs o idioma, tudo que você investiu foi onde? Na sua vida só. E daí você vê o seu filho crescendo e ele tendo escolhas. Que escolhas? Porque você não teve esse tempo. E é interessante isso que ele está falando, porque é exatamente isso que o sistema babilônico tenta fazer, que é mudar a cultura, mudar a língua. Quando você muda a linguagem, você muda a cultura. Quando você muda a cultura, né, você tenta influenciar a cultura, você tenta sistematizar com aquilo que a pessoa se habitue com condições, com normas, com padrões diferentes daquilo que ele nasceu e que ele aprendeu. E essa sistematização, ela tenta matar a cultura. Ela tenta matar quem a pessoa é, a história dela, a voz dela, a palavra dela, né? Por isso que há tanto ataque à comunicação, à voz das pessoas. Tanto ataque à voz da pessoa, à palavra, aquilo que ela fala, ensinar uma nova língua, ensinar um novo idioma, novas palavras, mudar, porque quando você muda a cultura. Muda conceito também. Muda conceito, muda cultura. Por isso um ataque tão grande dentro dessa situação, sobre a voz, sobre a palavra, sobre o que fala, sobre o jeito que fala. As músicas, né, Robson? Elas ensinam. Isso é uma coisa que não é transformada de um dia para o outro. Ela é alimentada, né? Ela é a gota sobre a pedra. Ela vai batendo e vai
vai destruindo e marcando e causando transformação. Então nós vemos uma cultura vigente que vai destruindo a família, que vai destruindo as palavras, que vai destruindo a identidade, que vai destruindo o propósito, que vai destruindo os gêneros, que vai destruindo a identidade, aquilo que ele vai gerar, se for gerar mesmo ou não, que vai destruindo o altruísmo e gerando uma individualidade, que vai destruindo o senso comunitário, o amor ao próximo, e vai fomentando o desejo, fomentando a satisfação do eu, a satisfação dos desejos e das necessidades, e gerando pessoas cada vez mais independentes, socialmente incompetentes, que não conseguem olhar para a pessoa que está do lado, trocar uma ideia, conseguir conversar com a pessoa que está do lado. Como isso vem sendo mudado? Através da cultura, do inculcar, através da mudança da palavra, daquilo que se fala, vem mudando os ideais, transformando as pessoas não querem entrar em relações mais, não querem casar, não querem ter filhos, querem viver a vida satisfazendo os seus próprios interesses. Sim. Agora, isso mas eu tenho que ser feliz. Eu entendo. Está individualizado. Né? Eu entendo a questão da felicidade. Mas há felicidade nessa. Lógico que há felicidade, nessa mas entrega, é a mudança da cultura. O que é mudança de cultura? Havia uma cultura em que a família ela era vista como algo essencial, como algo preservado. Quando você fala que a família ela é destruída porque ela tenta mudar quem você é, ela tenta te colocar, você coloca, né? Você coloca como vilão a família. Sim. Você muda o olhar. Sim. Aí a pessoa foge daquela situação, mesmo sendo algo que não é daquela forma. Mas se essa criança, foi protegida, cuidada, ela conviveu com a família, quando isso vem para eles, ele pode até ir, mas ele vai se lembrar, ele vai voltar, ele vai entender. Agora, o problema é se não foi gerado nada mesmo. Aí ele não tem um chão para pisar, entende? Exatamente. Porque daí se ele pisa e aquilo cede... E vai ceder por conta da cultura. E vai ceder por conta da cultura. Robson, porque eles começam destruindo a cultura. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio. Uma das coisas que eu tenho vivenciado e ouvido uns pais falarem, mas falam, tá, eu já detectei. Meu filho aprendeu outra cultura, eu errei, como que eu posso resgatar? Que jeito que agora tá tudo perdido mesmo, então perdi. Então não tem mais o que eu faça. Você acredita que existe a possibilidade ainda de depois ir lá e buscar isso, se a gente está percebendo que um filho é um filho do quarto, o filho só está no quarto? Como você pode fazer esse resgate? Primeira oração, né, Ron? Eu acho que é a mesma circunstância, se arrependendo, conversando, chamando o filho, mostrando quem ele é, mostrando a verdade, orando, porque quando você já tem se arrependendo, quando você já tem esses sofismas, que são essas ideias estabelecidas dentro do coração dessa criança, desse adolescente, principalmente desse jovem, para ele se transformar, para ele ser, é só um impacto de encontro. É só quando ele é totalmente impactado de novo e consegue compreender através do encontro com Deus verdadeiro quem ele é e que possa resgatar a vida dele. Mas isso tudo é com conversa, com oração, porque depois, se ele não for ensinado dessa forma, é só esse encontro, né, com aquilo que é o Deus verdadeiro. E eu converter o coração do pai ao filho, e do filho ao pai. O que a gente quer, às vezes, é que seja o inverso. O coração do filho ao pai, primeiro, né, e do pai ao filho. Então, começa aqui dentro. Começa dentro do relacionamento do casal, né? Ou se você é só a mãe, né, que está ouvindo isso, fala, Elis, mas eu sou mãe solo. Né? Ou se você é um marido, como você resgata isso? Então, orando, se arrependendo, sendo que o seu filho fala, filho, errei,
eu errei aqui, eu identifiquei isso, quero te pedir perdão, né? Esses são valores verdadeiros. Vamos resgatá-los. Começa a mudar, começa por você a mudar. Começa você voltar a esse relacionamento. E outra coisa importante que eu vejo também é tratá-lo como verdadeiramente ele é e não com aquilo que ele faz, sabe? Porque a gente costuma fazer exatamente igual a Babilônia faz. A gente trata de acordo com as habilidades, de acordo com aquilo que são as respostas imediatas das atitudes, e não de acordo com aquilo que a pessoa é. Ele é verdadeiramente real? Ele é nobre? Vamos tratar ele com nobreza, vamos tratar ele com realeza, vamos tratar ele como um príncipe. Arrumar os olhos, né? Vamos voltar de fé. Voltar ao propósito da identidade de quem ele é. Vamos lembrá-lo de quem ele é filho. Vamos lembrar qual é a história dele, qual é a cultura dele, qual é o propósito dele. A hora que a gente voltar a essa realidade, a gente vai ter uma consequência diferente. E você, jovem, não esqueça de de onde você veio, qual que é a sua verdade, quem você é. Você não seja objetivado, não deixe afetar a cultura de onde você veio. Se você tem valores que são valores inegociáveis dentro de você, não negocie esses valores para que você possa ter um resultado a curto prazo. Se posicione de uma forma diferente, porque as estruturas vão estar ali para tentar fazer com que você seja sistematizado, aculturado a uma realidade diferente, para você ser apaziguado, amansado. Não aceite isso. Não aceite isso, se posicione verdadeiramente, assuma o seu lugar de realeza, assuma o seu lugar de nobreza, não se objetive. E seja essa voz que faz transformação. Não deixe calar a sua voz, sistematizar a sua voz, mudar a sua voz, mudar a sua cultura. Meu querido, Deus abençoe você. Pense sobre isso. Pais, pense sobre isso. Jovem, pense sobre isso. Deus abençoe vocês.